Olá, irmãos e irmãs, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Acabamos de receber notícia da Edneia, que ela está bem, passou já pela dengue, como eu passei, fiquei mal, né? Mas Deus tem sido misericordioso com a gente. Eu ontem não consegui gravar, pedi a vocês, né, para poder deixar para hoje, porque eu estou pintando aqui a casa, comecei pintando o quarto, resolvi pintar aqui o escritório, tá tão bonitinho aqui, vocês precisam vir aqui para vocês verem como é que tá bonitinho. Só que foi uma semana que eu não pude entrar aqui, né? E quando terminou, que foi ontem, a poeira que estava aqui, vocês nem calculam, né? Nós tivemos que cobrir tudo aqui, o que eu não tirei foi coberto, mas a poeira não tem dessa, né? Ela entra onde ela quer, né? E eu tive que desconectar computador, impressora, então eu fiquei sem internet, sem computador, sem nada aqui. E ontem é que já no final da tarde que a gente conseguiu conectar tudo, graças a Deus, tudo voltou a funcionar normalmente, telefone, internet, computador, impressora, porque vocês sabem, né, quem tem computador em casa sabe que isso é um emaranhado de fios, que só a misericórdia de Deus, né? Só quem entende é que sabe ligar isso aqui. Aí o meu pedreiro, que é Severino, faz de tudo, falou, deixa comigo que eu ligo. Ele ligou mesmo e deu tudo certo. Então não deu para ser ontem, mas hoje, graças a Deus, a gente já está mais estabilizada aqui, apesar de que a pintura continua, mas a gente está mais estabilizada e podemos gravar o estudo. Infelizmente, vocês vão ficar ouvindo um barulhinho de fundo, que é do meu ventilador de teto. O ar-condicionado eu arranquei, que ele não teve conserto, está muito velho. E eu não consigo ficar aqui dentro, estou com a porta trancada, né? Porque o pedreiro está ali, o pintor está ali, pintando o hallzinho da entrada do escritório. E eu tenho que fechar a porta e o barulhozinho de fundo é do ventilador de teto. Tá bom, gente? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 16. Hoje nós vamos entrar exatamente no derramar das taças da ira de Deus. E vamos ver cada uma dessas taças, qual o flagelo que essas taças vêm trazendo. E nós vamos pontuar aqui hoje, no prazo mais curto que a gente conseguir aqui, como que essas pragas, muitas delas se identificam com, por exemplo, os flagelos que foram trazidos com o toque das trombetas. O abrir dos selos, ele trouxe coisas diferentes, trouxe flagelos diferentes, mas entre o toque da trombeta e o derramar do cálice da ira de Deus, vocês vão observar que tem muitos, né? Tem muitos idênticos. Só que a intensidade deles, a gravidade deles é que foi aumentando. Na taça, ela teve uma intensidade, né, na trombeta. Na trombeta teve uma intensidade, uma gravidade, e agora não. Agora tem uma gravidade maior, uma intensidade maior. Porque agora é o último ato de juízo de Deus, que é o derramar do cálice da sua ira. E eu vou estar mais uma vez mostrando para vocês que a igreja não vai passar por isso. Por quê? Porque está muito claro no texto sobre quem serão derramados os cálices da ira de Deus. Está muito claro, tá? Muito claro. Então, vamos lá. Hoje eu vou ler o capítulo 16 todinho, ele não é grande, e eu vou ler. Então, abra sua Bíblia aí, acompanha junto comigo. Apocalipse capítulo 16. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí vem o primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Perceberam aí? Segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar.
O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Olha, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo das chuvas de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo foi terrível. Era terrível. Muito bem, aqui estão todos os versículos do capítulo 16. Eu acredito que vocês perceberam, mas se não perceberam eu vou estar apontando aqui para vocês, que a estrutura do Apocalipse, especialmente aqui, né, no Apocalipse 16, ela faz assim uma clara alusão às pragas que foram derramadas no Egito, no Êxodo, quando Deus mandou Moisés falar para o faraó para deixar o povo ir, e faraó não quis deixar. Então Deus mandou também uma série de flagelos, foram 10, né? Que culminou com a morte dos primogênitos, 10 flagelos sobre o Egito. E aqui nós vamos ver que nesse capítulo 16 nós podemos nos reportar a muitos desses flagelos que aconteceram lá no Egito, tá? A sequência é a mesma, mas a similaridade é inegável. É igualzinha, é similar.
A primeira das taças causa o quê? Ferida nas pessoas. É o versículo 2. Derramou a sua taça sobre a terra e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então, olha só. Primeira das taças, ela causou ferida nas pessoas, assim como aquelas úlceras que surgiram lá no Egito, que estão registradas em Êxodo capítulo 9, versículo 10. Compara lá para você ver. E aqui nesse versículo, ele me deixa assim muito tranquila, para poder afirmar para vocês, sem medo de errar, que realmente a igreja não vai passar por esses 3 anos e meio de grande tribulação. Sileia, por que você sabe disso? Porque olha só as pessoas que foram feridas. As pessoas que foram feridas foram aquelas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. A igreja, mas eu estou falando a igreja do remanescente fiel, porque a igreja infiel vai estar aqui, vai passar por isso, e provavelmente vai receber o sinal da besta e provavelmente vai adorá-la, tá? Mas a igreja do remanescente fiel não tem marca da besta, ela tem a marca do Cordeiro, tá? E ela não vai adorar e não adora a imagem da besta, ela adora o Cordeiro Santo de Deus. Então, não tenho nenhuma dúvida de que a igreja não vai estar presente aqui, tá? Não vai estar presente neste momento. Comparando ainda com as pragas do Egito, a terceira taça que transformou águas do rio e fontes em sangue, que está aqui no versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água e elas se transformaram em sangue, tá vendo? Então, esse flagelo, ele se compara à praga que tornou a água do Egito também em sangue, que está lá em Êxodo 7, versículo 19. É interessante que aqui, nesse versículo 4, né, e o 5, ele diz assim, que então ouviu o anjo das águas dizendo. E é interessante porque eu não sei explicar para vocês quem é esse anjo das águas. Qual é a missão do anjo das águas? Está entendendo? Eu não sei. Seria proteger os rios? Seria proteger as fontes de água? Porque aqui está se referindo aos rios e às fontes de água, né? Eu não sei qual é a desse anjo aí, mas aqui diz que existe um anjo das águas. E esse anjo, ele exalta o nome do Senhor, ele reconhece que Deus é justo, é o que era, é o santo, né, que és e que era, e é o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santo e de profeta, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Então esse anjo faz uma exaltação a Deus, dizendo, tipo assim, finalmente chegou o juízo de Deus sobre esses que derramaram sangue dos santos e dos profetas. Agora eles vão ter que beber sangue, eles vão ter sangue para beber, porque eles merecem isso. Muito interessante isso aí, né? A quinta taça, agora para fazer de novo uma comparação com as pragas do Egito, trouxe trevas à terra, está ali no versículo 10 que a gente leu. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então, essa quinta praga que trouxe trevas, que está aí no versículo 10, ela é um reflexo da praga que trouxe escuridão no Egito, que está lá em Êxodo 10, 22. A sexta taça secou as águas do rio Eufrates. E quando secaram as águas do rio Eufrates, 3 espíritos imundos, diabólicos, surgiram. E é interessante que a Bíblia diz aqui, isso está aqui no versículo 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e elas nos reportam também ao que aconteceu lá no Egito, quando Deus derramou sobre os egípcios a praga das rãs, que cobriram toda a terra do Egito. Está lá em Êxodo 8, 6.
Por fim, a sétima taça trouxe chuva de granizo na terra, que é o versículo 21 que a gente leu também. 20 aqui. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras que pesavam mais de 30 quilos. No Egito também teve chuva de granizo, mas as pedras não pesavam tanto. De vez em quando a gente vê aí na internet, né, no YouTube, chuva de granizo. Há pouco tempo, quando a gente estava naquela época das chuvas, eu vi uma filmagem que alguém fez do tamanho da pedra. Era um tamanho mais ou menos assim, ó, das pedras que caíram naquele lugar que eu não me lembro onde é que era. Mas você já imaginou uma pedra de 30 quilos caindo sobre as pessoas? Caindo sobre as pessoas? É complicado. E perceberam como que é vamos dizer assim, uma magnitude maior, é um juízo mais severo. Lá no Egito também caiu granizo. Aqui vai cair granizo de 30 quilos. Hoje, nos nossos dias, cai granizo, mas nunca chega nesse peso de 30 quilos. Danifica? Meu carro é todo amassadinho de uma chuva de pedra que caiu sobre ele quando eu estava numa loja. Não deu para correr para tirar o carro e ele foi apedrejado. Ele está lá, mas já pensou uma pedra de 30 quilos caindo em cima de um carro? E já pensou se nesse carro tem gente dentro? Acabou, morreu, tá? Morreu. Então, o que a gente vê? Eu vou mostrar aqui para vocês um paralelo, mas eu vou mostrar, mas não vai dar para vocês verem, entre o juízo das 7 trombetas, tá? E das 7 taças. No juízo das 7 trombetas, quando a primeira trombeta tocou, o juízo foi sobre a terra. Apocalipse 8, versículo 7. O juízo do primeiro derramar da taça da ira de Deus também é sobre a terra. Apocalipse 16, versículo 2. O juízo das trombetas, o segundo toque das trombetas, foi sobre o mar. Apocalipse 8, 8 e 9. Também aqui, o segundo derramar, segunda taça da ira de Deus, também sobre o mar. 16, 3. Aqui, 16, 3. O segundo anjo derramou sua taça no mar e o mar se transformou em sangue. Tá? O terceiro toque da trombeta foi sobre os rios e as fontes. Está em Apocalipse 8, 10 e 11. Também a terceira taça sobre o rio e fontes. Apocalipse 16, 4 e 5. O quarto toque da trombeta, o flagelo foi sobre o sol, lua e estrelas. Apocalipse 8, 12. Aqui sobre o sol, Apocalipse 16, 8, quando derramou a quarta taça, né, da ira de Deus. Na quinta trombeta, foi aberto o poço do abismo, lembra? Onde saíram os demônios. Está em Apocalipse 9, 1. Aqui foi o derramar do cálice da ira de Deus, foi em cima do trono da besta. Apocalipse 16, 10. No sexto toque da trombeta foi no rio Eufrates. Apocalipse 9, 13 e 14. Aqui, a sexta taça também foi sobre o rio Eufrates, 16, 12. E a sétima trombeta, quando tocou, caíram raios, granizo, trovões, a mesma coisa no derramar do sétimo cálice da ira de Deus, como a gente leu em Apocalipse 16, 17 e 21. Perceberam? São praticamente os mesmos juízos, só que a intensidade desse juízo, agora no derramar das 7 taças da ira de Deus, eles são muito maiores e muito intensos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, o nosso tempo já está indo, sobre essa sexta, o sexto flagelo, né? Quando o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E João esclarece aqui para nós por que foi feito isso. As águas do rio secaram
para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. As águas secaram para que tivesse passagem por ali os reis que vêm do Oriente. E aí, concomitantemente, sai da boca do dragão, da boca da besta do falso profeta, esses espíritos imundos semelhantes a rãs. São o quê? Eram espíritos de demônios, está dizendo aqui, operadores de sinais. E qual é a função desses espíritos imundos? Eu estou lendo aqui para vocês, Apocalipse 16, versículos 12, 13, 14, 15 e até o 16. Para que foram, que esses espíritos imundos saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta? Porque o objetivo deles era reunir os reis, reunir as nações. Esse será o objetivo deles, né? Reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, eu quero alertar aqui e lembrar vocês, fala de duas grandes batalhas. Duas grandes batalhas. Uma é a batalha do Armagedon, e a gente vê aqui no versículo 16. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, a primeira grande batalha é a batalha do Armagedon. E a segunda grande batalha é a batalha de Gog e Magog. Nós precisamos entender quando é que vão acontecer essas batalhas. A primeira batalha que vai acontecer é a do Armagedon, que vai acontecer já no final. Você vê que é na sexta taça derramada, no final da grande tribulação. Quando estiver chegando o final da grande tribulação, os reis da terra, movidos por um espírito diabólico, vão se reunir. Para quê, Osileia? Para atacar o povo de Deus, para destruir o povo de Israel. Vocês sabem, vocês estão vendo o ódio que especialmente lá no Oriente, eles têm contra as nações do Oriente, têm contra Israel. Nós estamos na iminência de uma guerra aí do Irã contra Israel. Na iminência, provavelmente vai acontecer, tá? E quando o Irã se voltar contra Israel, a grande possibilidade, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a grande possibilidade dos demais países árabes se unirem ao Irã para guerrear contra Israel. Então já é a guerra do Armagedon? Não, ainda não é a guerra do Armagedon. Alguns estudiosos falam que ainda vai acontecer uma terceira guerra mundial. Eu não sei dizer isso para vocês, sabe? Eu não encontro na Bíblia nada que diga sobre essa terceira guerra mundial, mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Eu sei que vai acontecer, antes do arrebatamento, um grande avivamento. Deus vai derramar um grande avivamento sobre a terra, sobre os crentes, para que o remanescente fiel se fortaleça e possa resistir, né, à tribulação, à perseguição, à morte, para ser arrebatado. Tá? Então isso eu tenho certeza. Agora, se vai haver uma terceira guerra mundial, tudo indica, mas eu não tenho respaldo bíblico para apontar para vocês, vai acontecer, tá? Isso eu não sei. Mas o que nós precisamos entender? A batalha do Armagedon vai ser a primeira batalha que vai acontecer no final da grande tribulação, quando o rio Eufrates secar, porque o juízo de Deus, o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre o rio Eufrates, exatamente para dar passagem para esses reis que vão se levantar contra Israel, porque Israel precisa se converter. Então, aí vai acontecer a batalha do Armagedon. E a batalha de Gog e Magog? Bom, depois que acontecer, rapidinho, falando aqui para vocês, né? Depois que acontecer a grande tribulação, né? E acontecer essa batalha do Armagedon, o que vai acontecer? O Senhor Jesus virá do céu. O arrebatamento já aconteceu. No arrebatamento, ele fica no céu e nós vamos ao encontro dele. Aqui não. Quando terminar
a grande tribulação, com o sétimo cálice da ira de Deus sendo derramado, o Senhor vai descer do céu, vai pisar no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que ele vai rachar ao meio, e ele, o Senhor, vai guerrear contra esses que estão na batalha do Armagedon, contra esses reis ímpios que querem destruir o povo de Israel. E aí, quando o Senhor fizer isso, vai estar aí, a partir daí, vai começar o milênio. O que é o milênio, Cileia? Nós vamos falar melhor sobre isso, mas já vou dar uma palhinha para vocês, um spoiler aqui. O milênio serão 1000 anos de paz no governo do Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos estar no milênio, e essas pessoas aqui também no milênio, tá? Porque elas ainda não foram jogadas no lago de fogo de enxofre, essas que passaram pela grande tribulação, elas vão viver um milênio para distinguir o que é o mundo sob o governo de Deus. Só que, quando terminar os 1000 anos, e nesses 1000 anos Satanás vai estar preso, para não perturbar a paz do governo de Deus, só que quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto. Quando Satanás for solto, o que ele vai fazer? De novo, tentar reunir os reis da terra para a guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Gog, quem é Gog? Gog é um rei, é um príncipe, que no nosso caso pode ser um presidente da república, um primeiro-ministro, tá? Esse vai se levantar contra de novo o povo de Israel para tentar destruí-los, tá? E Magog serão o quê? As nações que vão se unir a ele. Então Gog é um rei, ou um governante, ou um presidente, ou um primeiro-ministro, não sei. E Magog são os outros reis e as outras nações que vão se unir a ele para destruir o povo de Israel. E aí vem o fim, porque é aí que o Senhor, a Bíblia diz, com o sopro da sua boca, destrói o dragão, destrói o anticristo, que é a besta, destrói o falso profeta e lança eles no lago de fogo de enxofre, junto com aqueles que não se arrependeram. Entenderam? Vamos fechar aqui? Vamos fechar, tá? Semana que vem a gente continua um pouquinho, anda um pouquinho mais, ainda nesse capítulo 16, para estudar esses flagelos, esse derramar do cálice da ira de Deus, que vai ser terrível. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso nós temos que orar pelos nossos que não se converteram. Porque você quer que os seus filhos, seus amigos, seus pais, seus irmãos, sabe, seus sobrinhos, as pessoas que você tem carinho, que tem amor por eles, seu marido, sua esposa, você quer que eles passem por isso? Será? Vocês gostariam que eles passem por isso? Eu não quero. Eu oro, peço a Deus misericórdia sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre a minha igreja, para que nenhum deles deixe de ser arrebatado e tenha que passar por isso. Que Deus nos abençoe. Continuemos firmes, remanescente fiel, não vamos andar para trás, não vamos deixar de confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.